Olá, aluno! Olá, aluna! Sou a professora Maria Laura, seja bem-vindo à nossa aula de Estatística, Unidade 2. Muito bem, o que nós trataremos hoje? De probabilidade, não é? Então, probabilidade é algo intuitivo, não é? Como nós iremos calcular probabilidade? Quais são seus conceitos básicos, não é? Qual a intenção disso? É de prever valores futuros. Diariamente deparamos com probabilidade, não é? No nosso dia a dia. Muitas vezes até nós mesmos fazemos essas projeções, não é? Então, probabilidade vai ser dentro da nossa trilha de conhecimento extremamente importante para obter essas informações dentro do mundo do negócio. Muito bem. Então, dentro desse caminho de probabilidade, precisamos entender o que é um experimento aleatório. Como assim? Vamos supor que eu pegue um giz e jogue o giz no chão, ok? Eu largue o giz e qual que vai ser o resultado possível? Você já logo vai descobrir, vai cair. Concordo? Cai. Então, nesse caso, eu tenho um experimento determinístico. Eu tenho a certeza de que esse giz, lançando esse giz, ele irá cair no chão. Bom, outro exemplo. Vou pegar um outro giz e vou lançar na parede. Mas qual vai ser o resultado? Pode ser que ele divida em vários pedaços, pode ser cair para a direita, cair para a esquerda, pular. Eu não tenho certeza de qual vai ser o resultado. Então, nesse caso, eu estou tratando de um experimento aleatório. Significa, tantas vezes eu lançar esse giz, eu não tenho certeza qual vai ser o seu resultado. Ok? Então, o primeiro objeto com o qual nós estamos analisando é o experimento dentro da nossa área com um experimento aleatório. Muito bem. A partir do momento que você já está trabalhando com experimento aleatório, nós vamos estar obtendo os resultados possíveis desse experimento. Aí nós denominamos de espaço amostral ou conjunto amostral. Então, vamos supor que eu lanço uma moeda. Quando eu lanço uma moeda, tenho duas possibilidades. Ou é cara ou é coroa. Então, o meu conjunto amostral, meus resultados possíveis são somente dois, cara ou coroa. Se eu lanço um dado, quais são os resultados possíveis? São todas as faces do meu dado. Quais são elas? Face 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Ok? Então, o espaço amostral são os resultados de todo o meu conjunto desse meu experimento. Mas como que eu vou estar calculando? Muito bem, eu tenho que definir o meu evento através de uma sentença. Lançamento de uma moeda. Qual a probabilidade de sair cara? Isso é uma sentença, não é? Eu estou definindo o que eu pretendo calcular, não é? Eu quero calcular a face 4 de um dado. Então, qual a probabilidade de sair a face 4 no lançamento de um dado? Então, o evento corresponde a um subconjunto desse meu espaço amostral. Ok? Então, nesse caso aqui, temos um outro exemplo. Obter um número ímpar na face superior do lançamento de um dado. Então, eu vou estar considerando como meu subconjunto quem? Os resultados 1, 3 e 5, que corresponde a esse evento definido. Muito bem? Ok, você já previamente já deve ter calculado assim, fala, puxa vida, se eu lanço uma moeda, eu sei que é 50% de probabilidade. Legal, intuitivamente você já fez, mas como é que você chega nesse resultado? Então, a primeira abordagem que nós vamos estar trabalhando é com a abordagem clássica. Então, a abordagem clássica, eu tenho a divisão do número de elementos favoráveis no meu evento sobre um número total de resultados possíveis desse meu espaço amostral, ok? Então, nesse lançamento dessa moeda, você já calculou 50%. Então, você já sabe que na face 4, não é? Sair cara, você tem um resultado dentro de dois resultados possíveis. Então, fazendo a divisão, eu tenho 50%.
Nesse outro exemplo aqui, eu tenho qual é a probabilidade de se obter o número 4 na face superior ao se jogar um dado honesto. Peraí, o que é dado honesto, né? Vamos verificar essa palavra, honesto. Significa que tantas vezes que você lançar esse dado, a probabilidade sempre será a mesma. Então, quando se referir a um dado honesto numa sentença, significa que ele é um dado que não é experimental, não é um dado viciado, ok? Então, como é que você vai calcular, nesse caso, a sua probabilidade? Vamos lá? Primeiro, identificar seu espaço amostral. Se você está lançando um dado, então seu espaço amostral são todas as faces resultantes, né? A face de 1 a 6. Então, nesse caso, eu totalizo o N igual a 6. Agora ele pede para você identificar a face 4, isso interessa para ele a face 4. Então a face 4 eu tenho como correspondente igual a um único elemento, ok? Muito bem, então nesse caso eu vou estar fazendo a divisão de 1 sobre 6, que é 0,16,67%. É a forma mais usual de você representar a probabilidade. No outro segundo exemplo, eu tenho qual a probabilidade de se ao jogar um dado honesto de se obter um número primo. Então, nesse caso, novamente, eu tenho o espaço amostral de 6 elementos, que corresponde a todas as faces do dado, e número primo, são os números divididos por ele mesmo. Então, eu tenho 1, 2, 3 e 5, totalizam 4 elementos. Fazendo a nossa divisão, vai corresponder a 4 resultados do meu evento sobre 6, que é o total do espaço amostral, a 66,6%. Muito bem? Agora, numa outra situação, então nós calculamos através de uma divisão. Vamos supor que você não se sinta confortável através de uma divisão. Então, qual outra saída que nós teremos? Vamos supor essa situação aqui. Uma moeda honesta é jogada uma única vez. Qual é a probabilidade de que o resultado seja cara? Você já até sabe, né? Então, os resultados possíveis é cara ou coroa. Então, o espaço amostral é igual a 2. Eu quero que saia somente cara. Então, é um único resultado possível. Muito bem. Então, a probabilidade que a gente já sabe é de 50%, ok? Mas, como eu falei, você não está satisfeito com essa saída. Então, nós vamos construir uma árvore de decisão. É um esquema gráfico onde que você constrói os resultados possíveis. Então, eu tenho o lançamento de uma moeda. Então, quais são os resultados possíveis? Cara ou coroa. Muito bem? É bem simples essa. Vamos supor uma outra situação, onde que você lance 2 moedas honestas, onde são jogadas simultaneamente. Qual é a probabilidade de que pelo menos uma seja cara? Novamente, nós já sabemos, construímos os pares das situações possíveis, que é cara, 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 coroa, coroa, cara ou coroa, cara, ok? Totalizando 4 resultados possíveis. Ele quer que pelo menos seja uma cara. Então, qual vai ser a minha situação aqui no caso? Minha escolha, né? Então, é cara, 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 coroa, coroa, cara. Totalizando 3 resultados possíveis no meu evento. Ficaria a probabilidade 3 sobre 4, correspondendo a 75%. Mas qual outra forma que eu posso também estar representando? É a árvore de decisão. Talvez você enxergue até melhor esse resultado que construindo os pares ordenados, não é? Então, aí no caso, você tem o lançamento das suas moedas, né, dessas 2 moedas. No primeiro lançamento é cara e coroa. No segundo lançamento, o que vai acontecer? Se na primeira saiu cara, a condição da segunda vai ser cara ou coroa também, não é? Então, eu tenho um primeiro caminho que vai identificar cara, cara, e o segundo caminho, cara, coroa. Vamos supor que nesse lançamento seja coroa que tenha saído na face superior. Então, qual vai ser a identificação do terceiro caminho? Vai ser coroa, cara e coroa, coroa no quarto caminho. Mas o que me interessa nesse caso? Me interessa o caminho que representa pelo menos uma cara. Então, eu vou estar identificando aqui no caminho 1, porque eu tenho cara, cara, ok? No caminho 2, me interessa? Sim, porque eu tenho uma cara. Cara, coroa. E o caminho 3,
coroa, cara, também vai me interessar, porque eu tenho a representação de uma cara. E o quarto vai me interessar? Não, porque eu só tenho o resultante como coroa, coroa. Então, observando pela árvore de decisão, as 3 possibilidades. Então, fica muito mais simples de você estar calculando a sua probabilidade. 3 dentro de quantos resultados possíveis? São 4 caminhos, ok? Então, fica muito melhor. Vamos ver uma outra situação. Jogou-se uma moeda honesta 3 vezes, sucessivamente. Qual a probabilidade de obtermos pelo menos 2 caras? Então, ele está jogando 3 vezes dessa vez. Né? Então, no primeiro lançamento, cara ou coroa, ok? Vamos ao segundo lançamento. O que vai ocorrer? A primeira moeda saindo cara, eu vou ter no segundo lançamento as 2 possibilidades, cara ou coroa, ok? No terceiro lançamento, se você já tem cara, então o próximo vai ser cara também ou coroa, ok? Aí, não seguindo, aí eu tenho como cara, coroa, já tenho nesses 2 lançamentos. Então, o que vai ocorrer no terceiro? Então, eu tenho como cara e coroa também, né? Então, eu tô já dentro desses 3 lançamentos, eu já tô com 4 caminhos a serem analisados. Vamos supor que no primeiro lançamento seja coroa. Ok, então nesse coroa, aí no segundo lançamento pode ser cara ou coroa, ok? O que vai ocorrer no terceiro? Saindo coroa, cara, eu posso ter no terceiro lançamento também cara, cara ou cara, coroa, ok? Então, aí eu já tenho mais 2 caminhos. E na última posição, eu tenho como coroa, coroa, e podendo no terceiro lançamento ainda sair cara ou coroa. Muito bem, mas de acordo com o que eu peço aqui, qual a probabilidade de obtermos pelo menos 2 caras? Então, vamos analisar. O caminho 1 é favorável? Sim, porque eu tenho saindo as 3 caras. Então, nos 3 lançamentos, são 3 caras. O segundo caminho também é favorável? Ok, porque eu tenho 2 caras. Eu tenho cara, cara, coroa. Ok? E o terceiro, ele é favorável? Vamos analisar. Porque eu tenho cara, coroa, cara. Tenho 2 caras. Tem que estar pelo menos 2 caras. O quarto caminho, eu tenho cara, coroa, coroa. Ele não serve para mim. No quinto caminho, eu tenho coroa, cara, cara. Ele serve? Ok. No sexto caminho, eu tenho coroa, cara, coroa. Ele vai me atender? Não, porque eu tenho que ter pelo menos 2 caras. Aqui no caso, só tenho uma. E no sétimo caminho, eu tenho coroa, coroa, cara. E ele vai servir para mim? Não. Não é? E no oitavo, concluindo, eu tenho coroa, coroa, coroa. Então, nesse caso, a probabilidade desses 3 lançamentos saírem pelo menos 2 caras, não é? Então, eu tenho que considerar 2 ou 3 caras, certo? Então, eu vou ter um total de caminhos, 4 que me favorecem, dentro de quantos caminhos possíveis? 8. Então, pela árvore de decisão, fica muito mais simples você enxergar essas possibilidades, não é? Totalizando aqui, no caso, de 50%. Ok? Muito bem. Então, vamos a uma interatividade. Jogamos 2 dados honestos simultaneamente. Eu ganho se a soma das faces sorteadas dos dados resultar 7. Qual a probabilidade de eu ganhar? Alternativa A, 25%. Alternativa B, 50%. Alternativa C, 16,7%. Alternativa D, 28%. E alternativa E, 62,5%. Já voltamos com a resposta.